precisava fotografar a obra de alguém. Para começar, olha, para levar nos lugares. Olha, eu sei fotografar quadros. Portfólio. Pensava em ir nas galerias, nas revistas, sei lá. E aí alguém me sugeriu o nome do Granato. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Lá fui eu. Para o glorioso ateliê da Henrique Schaumann, com a Rebouças. Toquei a campainha. Granato com aquela voz me recebeu, entrei. Quando eu passei por aquela porta, eu entrei no mundo da arte. Granato me introduziu no mundo da arte. Era o point de São Paulo naquela época, era aquele apartamento, aquele ateliê que brilhava à noite. Então de lá saíam muitos projetos, muitas histórias, né? Muitos cineastas, fotógrafos, pintores, escritores, passavam por lá e armavam projetos, armavam coisas. Então o Granato, para mim, eu não posso falar que é um pai, porque você já é filha dele, e um pai jamais faria as coisas que ele fez comigo, que a gente fez juntos. Eu diria que ele é mais um irmão maior, né? Um cara que foi, para mim, durante muitos anos, uma referência, me deu altos toques, sem querer me dar toques, sabe? A gente trocava muitas informações, e o Granato tinha um discurso e um raciocínio fora da caixa, realmente. Você tinha que entrar na dele. E não era todo mundo que entrava na questão do raciocínio, da fala e do discurso, mas ele sempre tinha alguma coisa para acrescentar sobre qualquer assunto, sabe? Então, essa foi a experiência que eu tive com ele, enquanto a troca de informações, né? Óbvio, depois tem a questão da pintura, né? Porque você está convivendo com um cara que pinta 24 horas por dia, constantemente, um pintor de primeira, um desenhista de primeira, um escultor de primeira, performance, enfim, um artista múltiplo como ele, além da questão pessoal que a gente tinha a questão profissional, né, que era muito rica, né, e fluía o tempo todo. E, bom, e depois as pessoas que passavam por lá, né, era uma coisa de camaradagem, de muita criatividade, né? E um lugar aberto, né? A casa, o ateliê do Granato foi um lugar de referência durante 20 anos, né? Nos anos 80 e 90 era uma referência. Eu vim fazer um serviço de pintura no portão da frente, né? E aí ele é bem extrovertido, já veio, já conversou comigo, já perguntou o que eu fazia mais, se eu sabia fazer mais alguma coisa, se ele tinha uma parede para pintar, uma coisa para mexer. E eu fui falando para ele que eu fazia alguma coisa ou outra. E aí ele ficou me chamando uma vez por semana, 2 vezes na semana. E de repente eu comecei a vir trabalhar todo dia aqui com ele. E tô há 10 anos, 11 anos aqui. O seu Granato, ele era muito natural, né? Ele não tinha aquele negócio de você é meu empregado e eu sou seu patrão e pronto. Ele é uma relação, para mim tem uma relação com ele de amizade. Ele sentava com você, ele conversava, ele brincava, ele xingava, do jeito natural dele que todo mundo conhece. No começo ele começou a me ensinar. Eu fazia o serviço da casa e ele, me ajuda nisso aqui, então lava o pincel, é assim que faz, troca essas águas, mexe essa tinta, prepara essa tinta para mim. E aí eu comecei pegando o jeito, e aí quando ele acordava de manhã, que ele acordava muito cedo, e fazia as coisas que ele gostava, ele tomava café e eu já deixava as tintas separadas, os pincéis limpos. E aí ele já começava, porque ele não parava, né? Ele tinha uma coisa muito maravilhosa na pintura, o jeito de ser. E ele gostava de mostrar às vezes para você, às vezes eu estava fazendo alguma coisa com ele vinha, ensinava, olha assim, assim. Tinha aquele gosto mesmo de fazer as coisas. Eu sentia que ele tinha para mim era meio louco, as coisas meio loucas, mas ele tinha o jeito. Ele sabia que aquilo, misturando aquilo com aquela cor com aquela cor, e no final ficava um espetáculo. Então, ele, do jeito dele, da loucura dele, de pintura, era uma coisa muito especial, porque ele misturava tanto preto com amarelo, você fala, não, isso não vai dar, sabe, não vai dar jeito. E aí ele via, você no final via que era, qualquer pedacinho de tela que ele pegava, ele fazia uma coisa espetacular. Cara, fora do comum, porque ele não interessava se era um outro pintor famoso, ou é um simples empregado como eu, e ele tratava naturalmente, a gente sentava, conversava. No começo, para mim, foi difícil, foi bem difícil, porque ele acordava de manhã e ele olhava ali para você e ele já gritava, filho da puta, onde você tá? Cuidado do meu café.
Ele dava vida na casa, né? Era agradável, gostoso, sabe? E de repente tudo aquilo, sabe, foi embora. Então foi bastante difícil para mim. Por um tempo eu fiquei, poxa, e perdeu o sentido, né? Você fica meio que assim, né? Poxa, perdeu o sentido, né? Tudo, mas você viu que depois continuou, aí veio as meninas ajudarem, né? Então, como era eu que cuidava de tudo, então eu passei bastante coisa para ela, de como que era a organização, as obras, as mesas, a montagem, como ele gostava de guardar, como ele gostava de trabalhar. Quando ele faleceu, acho que eu tinha saído uma semana antes de férias. E eu lembro, ele me deu um dinheiro, tô isso aqui para você, vai curtir com a sua família, e ele tava com um pijama cinza que ele tinha, de perna cruzada em cima da cara dele. Vai, filho da puta, vai aproveitar a sua família, vai viajar, mas volta que eu tô te esperando, hein? E a última lembrança que eu tenho dele é essa.